Olá pessoal, estou aqui para continuar, né, dar continuidade à aula de transformado inverso de Laplace. Então estou separando os vídeos, né, de maneira que a gente possa abordar uma quantidade de métodos e de alternativas para fazer essa parte, certo? E o que acontece, e eu já falei, né, no vídeo anterior, é que toda equação diferencial linear, né, de coeficientes reais no domínio da frequência pode ser decomposta em equações de primeira e segunda ordem. Então, isso aqui eu já tinha falado, né, sobre essa possibilidade de decompor em frações parciais. Eu falei assim mais por alto, né, e agora a gente vai detalhar essa parte que no vídeo passado a gente basicamente resolveu para um caso, né? Olhou na tabela e resolveu com base nele. Agora a gente vai aplicar a técnica de decomposição em frações parciais, que tem, na verdade, mais de uma técnica para fazer isso. Eu tenho alguns métodos que eu posso listar aqui para a gente poder resolver essas equações diferenciais, certo? Então, se a gente for resolver a ordem superior de maneira diferente daquilo que a gente vai fazer, vai ser bem mais difícil de resolver, né? Então, esse método é basicamente dividir para conquistar, né? Então, a gente tem aqui a expansão em frações parciais, que basicamente o método, né, geral para a gente fazer isso é primeiro tirar as raízes do numerador e denominador, e aí você vai colocar numa forma fatorada, né? E aí essas raízes do numerador a gente chama de zeros, as raízes do denominador a gente chama de polos, certo? Então a gente vai separar os polinômios do numerador e denominador, que tem relação com a entrada e saída da equação diferencial, certo? E colocar esses polinômios na forma de fatores. E aí depois que a gente coloca nessa forma fatorada, né, a gente vai aplicar uma técnica de maneira que a gente consiga chegar nessa forma aqui, né? Ou seja, a gente vai migrar da forma que está nesse f de s aqui, que é a forma fatorada, para a forma de frações parciais, certo? Então a gente vai basicamente separar, aqui está colocado como se os polinômios fossem de primeira ordem, né? Mas aí a gente vai fazer para primeira e segunda ordem, certo? Com polinômios de primeira e segunda ordem. E aí quando a gente fizer isso, basicamente a gente vai ter resolvido o nosso problema, certo? Então, vai ser possível aplicar a transformada inversa de Laplace nos polinômios resultantes, né? Então a gente tem só que tomar alguns cuidados, certo? Porque quando a gente faz certas decomposições, existem formatos para os denominadores, certo? Então, se a gente não seguir esses formatos, a gente não vai conseguir fazer a decomposição de maneira apropriada. Então, pode acontecer, por exemplo, existirem raízes iguais. Então, tem um formato para raízes iguais, tem um formato para raízes diferentes, tem um formato para raízes complexas. Então, a gente vai tentar passar por alguns exemplos que fazem essas partes aí e fazer a aplicação e a solução desses problemas utilizando alguns métodos diferentes, certo? Então vamos começar aqui com o nosso primeiro exemplo. Então, como é que a gente calcula a transformada inversa de Laplace de 4s menos 5 dividido por s ao quadrado menos s menos 2. Então vamos pegar aqui esse exemplo, né, para que a gente consiga fazer o cálculo das raízes. Então estou aqui no Excel para a gente poder fazer o cálculo, né? Então a gente sabe aqui que para colocar essa função, pelo menos com o denominador, né, na forma de fatores, que o numerador já tem só um polinômio, né, a gente não precisa se preocupar tanto. Mas no denominador a gente tem
o, um polinômio de segundo grau e a gente precisa pelo menos saber aqui se esse polinômio tem raízes complexas ou não. Se ele tiver raízes complexas, ele fica assim, né? E a gente aplica a equação em cima disso. Mas se ele tiver raízes reais, então a gente decompõe em duas raízes de primeiro grau, né? Em dois polinômios de primeiro grau multiplicados. Então aqui, basicamente, a gente vai tirar a raiz desse polinômio aqui, que é s ao quadrado menos s menos 2. E aí, delta, né, é igual a menos b, quer dizer, b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, né? Então eu posso, aqui só para facilitar a nossa vida, colocar aqui a b, botar assim a d c, nesses espaços aqui, né? A seria 1, b seria menos 1 e c seria menos 2. Então aqui, pegar o b, 4 vezes a vezes c. Então nosso delta ele vai ser igual a 9, né? E aí as nossas raízes, vou botar aqui S1 e S2, elas vão ser iguais a menos b mais raiz de delta, né? Raiz de delta, tudo isso dividido por 2a, 2 vezes a. Aí a gente tem uma raiz igual a 2, né? E a outra raiz é só fazer a mesma raiz e mudar o sinal aqui, que é mais ou menos, né, raiz de delta. Então a gente tem aqui duas raízes, uma vai ser igual a 2, outra vai ser igual a 1. Lembrando que isso aqui é um polinômio de segundo grau, né? Então teoricamente vocês já sabem resolver, uma vez que a gente já está numa parte relativa à solução de equações diferenciais, né? Tentando resolver equações diferenciais. Então agora o que a gente vai fazer é pegar essa solução aqui, né? A gente encontra aqui S1 e S2 e montar novamente o nosso sistema aqui. Então, o numerador vai continuar a mesma coisa. Vou montar aqui embaixo. Só que aí o denominador que vai mudar, né? O denominador agora vai ser S mais 1 vezes S menos 2. Então nós temos agora essa nova equação. Vou diminuir aqui um pouquinho para não ocupar tanto espaço. Esse aqui também. Então aqui a gente tem basicamente o nosso nossa forma fatorada, né? E aí agora o que a gente precisa é encontrar as frações parciais, certo? Vou botar aqui um igualzinho na saída. E aqui embaixo eu vou colocar a forma que vai virar, né?
Então eu tenho que fazer com que aquele polinômio ali em cima, né, fique assim. Mais A2. Então, meu objetivo agora é encontrar os numeradores da soma, né? Então, de alguma maneira, certo? De alguma maneira, vamos ver se eu consigo fazer isso aqui. Isso aqui tem que ser igual a isso aqui. De alguma maneira, essas duas coisas têm que ser iguais, certo? E aí, para que essas duas coisas sejam iguais, por isso que eu saí dessa equação aqui, né, para essa aqui, para que essas duas coisas sejam, quer dizer, para que eu consiga transformar, né, essa fatoração aqui em uma expansão em frações parciais, né, ou seja, soma de frações, eu vou precisar encontrar quem são os numeradores. O denominador a gente já sabe, né? Mas o numerador a gente precisa encontrar agora. Então eu faço essa igualdade, certo? Veja que basicamente o passo foi, primeira coisa, a gente tirou a raiz, né, do denominador. Aí depois de tirar a raiz do denominador, a gente montou o sistema, né, a fatoração do denominador, botou lá o denominador na forma de fatores. E agora nós colocamos na forma de soma. E aí a gente precisa descobrir qual é a equivalência entre essas duas coisas, ou seja, essas duas coisas precisam ser iguais. Senão a gente não expandiu em frações parciais, a gente fez qualquer coisa menos trabalhar com a igualdade, né, que é o nosso objetivo, encontrar a solução dessa primeira equação aqui. Para eu encontrar a solução da primeira equação, essa última parte da equação, né, a expansão em frações parciais tem que ser igual ao polinômio original, certo? Então, como é que a gente faz isso, né? Vou passar aqui por alguns passos, certo? E aí eu vou partir aqui da mesma equação. Então, esse cara aqui que está no denominador, dividindo, eu vou passar para o outro lado multiplicando, certo? Ou seja, eu vou multiplicar em cima e embaixo. Vou multiplicar aqui, né? Não precisa nem do parênteses. E multiplicar aqui também. Então, quando eu faço isso, eu ainda não modifiquei, né, a igualdade, porque eu só fiz pegar o que está de um lado e colocar do outro. E agora a gente basicamente pode olhar para essa equação aqui. Aí eu vou gravando todos os passos aqui. E a gente percebe aqui que tanto no numerador quanto no denominador tem S mais 1, né? Então eu posso matar S mais 1 aqui em cima e S mais 1 aqui embaixo. Nesse outro aqui, nós temos S mais 2, S menos 2 em cima e embaixo. Então tira o S menos 2
de cima e de baixo, né? Cancela. E aí a gente vai ter somente essa parte aqui. E aí finalmente, quer dizer, não ainda finalmente, né, mas eu posso expandir isso aqui de maneira que o A1 que está aqui vai para cá, A1 e A1, né? E aqui eu vou ter A2 e A2. E aí a gente pode colocar agora o S em evidência, certo? De maneira que a gente consiga ter uma equivalência de polinômios. Então aqui eu vou ter A1 mais A2 mais menos 2 A1 mais A2. Então por que a gente faz isso? Porque desse lado aqui a gente tem um polinômio 4S, né, menos 5. E desse outro lado aqui a gente tem A1 mais A2S mais alguma coisa aqui. Ou seja, o que multiplica S aqui por equivalência de polinômios vai ser igual ao que multiplica S do lado de cá. Se eu tivesse um S ao quadrado, o que multiplicasse S ao quadrado aqui seria igual ao que multiplica S ao quadrado do outro lado. Isso se chama equivalência de polinômios. A gente faz com que os coeficientes dos polinômios, tanto de um lado da igualdade quanto do outro lado da igualdade, sejam iguais, certo? Então, assumindo isso, né, eu sei que A1 mais A2 vão ser igual a 4, certo? E esse outro lado aqui, menos 5, será igual a menos A1 mais A2. Então agora a gente só precisa resolver esse sistema aqui, certo? Eu poderia criar uma matriz, ou resolver, mas como é algo bem simples, né, de resolver aqui, a gente pode resolver em um passo só. Então, A1, a gente sabe que vai ser A2, quer dizer, 4 menos A2, né? 4 menos A2. E aí eu posso substituir aqui na primeira equação. Então aqui eu vou ter menos 5 igual a menos 2 vezes 4 menos A2
Tem que botar alguma coisa aqui porque dá um errozinho. Mais A2. Então, isso aqui vai ser menos 8, né? Menos 8 mais 2. Mais A2, então vai dar 3A2, né? Consequentemente, A2 vai ser igual a menos 8, vai ficar 3, ou seja, isso aqui vai ser igual a 1. E aí, se a gente substituir agora A2 igual a 1, né? Então, A1 vai ser igual a 4 menos 1, que é igual a 3. Aí a gente pode recuperar o que a gente já fez lá em cima, certo? Aqui. De maneira que a gente já substitua quem é 1, que é 1 é igual a 3, certo? E a 2 é igual a 1. Aí fica fácil, né? Porque se a gente jogar já diretamente nos valores da tabela, a gente já tira o resultado aqui da solução, né? Então agora se a gente aplicar a transformada inversa de Laplace, como a gente faz aqui, né? Isso aqui é 3, esse aqui é 1. Isso aqui vai ser a mesma coisa pela propriedade de linearidade da transformada. A transformada de Laplace desse cara aqui, né? Mais a transformada de Laplace da outra parte. Que isso aqui vai ser uma função daquelas exponenciais, né? Então estou deixando aqui a tabela do lado para a gente poder olhar, né? Eu tenho alguma coisa dividido por alguma coisa. Tem outra coisa que também a propriedade de linearidade me permite, né? Colocar 1 aqui, né? E o 3 aqui na frente. Então aí eu posso já olhar na tabela, eu vejo que eu tenho 1 sobre S menos A, né? E aí do jeito que está aqui, eu consigo fazer com que a minha solução vire exponencial e outra exponencial, né? Então aqui eu preciso saber quem é o A, né? O A vai ser igual a menos 1, então aqui vai ser menos 1 vezes T. Não preciso colocar 1, né? Por causa disso. E do outro, o A vai ser 2. Então aqui vai ter 2T. Então aqui a gente consegue fazer a transformada inversa, né? Do jeito que está lá com o problema que foi colocado. Então eu vou ainda fazer mais outro exercício tentando manter esse molde aqui, certo? Então fica aí.